Estamos indo para a sexta semana e a frase que resume a nossa próxima semana será: mudar é necessário. Bom, se você viu aquele vídeo anterior, eu disse que eu havia feito uma planilha para acompanhar todo o meu cronograma, certo? Mas eu vou te falar um negócio. Eu aprendi nessa semana que quando eu vejo que eu tenho muita coisa para fazer, como você pode ver aqui desse lado, eu acabo não fazendo. E isso de ter muita coisa para fazer, eu chego e penso, gente, mas não vai dar tempo, olha o tanto de coisa que tem para fazer, eu não estou estudando muito, eu não estou conseguindo seguir as minhas metas. Então, isso acaba me deixando mais ansiosa. E aí, o meu nível de ansiedade vai aumentando e que eu acabo paralisando. Então, eu resolvi mudar essa semana. Essa semana, por exemplo, na segunda-feira eu estudei, né? E aí, a partir de segunda-feira, na terça-feira já, eu tinha ficado muito ansiosa. Eu acordei na terça-feira pensando, gente, eu tô perdida, e agora? O que eu faço? Tanto que vocês podem ver aqui a quantidade de horas que eu vi. Tá vendo que foi um degrauzinho? Pois é, na segunda eu estudei e a partir da semana eu fui diminuindo. Por quê? Porque eu fiquei muito ansiosa essa semana. Eu vi lá no meu cronograma tanta coisa que eu tinha pra fazer e que não ia dar tempo. E isso me deixou mal. Aí no mesmo dia, eu fui pro Instagram e eu conheci uma pessoa muito interessante, ele chama... Eu sou péssima com nomes. Ele chama Flávio de Falcão. E ele dá muitas dicas para pessoas que querem passar na FUVEST. Tanto é que quando ele prestou a FUVEST, ele acertou 83 de 90. O cara é um ninja. E aí, ele me disse uma coisa que eu vou aplicar essa semana. Aline, guia pelos seus erros. Aí, como assim, guiar pelos meus erros? Você vai fazer o seguinte, eu vou, no meu caso, eu vou fazer a prova da FUVEST e aquelas questões que eu vi que eu errei, mas que eu errei não foi por atenção, e sim eu errei por falta de conteúdo, um conteúdo que eu não vi ainda, eu vou pegar à tarde e vou estudar esse conteúdo. Mas eu não vou estudar tudo do conteúdo, não. Por exemplo, um exemplo aqui. Eu estudei uma questão e caiu interferência de ondas. Eu errei interferência de ondas. Por quê? Porque eu não estudei interferência de ondas ainda. Eu não tenho a habilidade necessária para resolver aquela questão. Então, à tarde, eu vou pegar e vou estudar só interferência de ondas, até eu entender aquela questão, certo? Então, eu acho que vai ser bastante interessante. Desde já eu agradeço o Flávio por essa dica que acho que vai me ajudar bastante. E outra coisa também que eu acho interessante falar, que eu aprendi no decorrer da semana, é que eu devo praticar mais redação. Assim, eu até escrevo bem, tanto é que minha média tá lá em 900, 920, mas eu gasto 2 horas para fazer a redação. E isso não pode acontecer no dia, né? Senão vai acabar que eu vou prejudicar nas questões. Eu tenho que conseguir fazer ela no máximo até 1h30. Então eu vou treinar mais essa semana. E outra coisa importante também que eu percebi. Como eu escrevo muito, a minha letra é muito pequenininha. E aí eu notei que se eu escrevo muito pequeno com uma caneta da ponta muito grossa, na hora que eu for digitalizar aquela questão para o corretor, aquela prova para o corretor, gente, não vai dar para visualizar muito bem. E se ele não entendeu o que está escrito, ele simplesmente risca e anula aquela palavra. E a gente pode perder ponto, né? Na redação. Então eu resolvi comprar 2 canetas. Uma da ponta mais grossa e outra da ponta fina. A ponta grossa por quê? Porque na hora que eu for passar pro gabarito, a ponta mais grossa vai o quê? Vai agilizar meu tempo, né? Enquanto eu ficar lá pintando a bolinha por muito tempo, a ponta grossa não, rapidinho já dá. E a ponta fina para escrever redação. E eu vou usar ela desde já para praticar. Olha, um exemplo aqui. Viu que dá uma diferença gritante de visualização? Às vezes uma palavra pode ficar difícil de entendimento e isso pode nos prejudicar, né? E outra coisa também importante que eu devo dizer para vocês é que eu fui entrar no site lá da FUVEST, né? E eu vi que eles têm análise por questão das provas antigas. E minha mente fez assim, ó, bum! Nossa, porque isso é muito interessante. Eu vou mostrar pra vocês o que como você vai encontrar e como que isso pode te ajudar no dia a dia. Então, vamos lá que eu vou te explicar. Bom, pessoal, para a gente descobrir o índice de discriminação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar no site da FUVEST.
E aí, se a gente pesquisar aqui no Google direto, acervo FUVEST, e dar um Enter, ele vai abrir pra gente aqui, ó, primeiro link, acervo da FUVEST. A gente clica e aqui vai aparecer todas as provas antigas. É daqui que eu pego as provas e vou respondendo uma por uma. Tá, então vamos fazer aqui de 2013, que é a que eu vou fazer essa semana, né? 2013. Olha, quando eu clico em cima da prova, ele me abre o manual do candidato daquele ano, a prova, o gabarito com as correspondências de questões, porque às vezes tem prova F, prova V, e aí ele coloca a nota correspondente e a nota de corte. A gente clica aqui, ó, análise da prova da primeira fase, porque aqui ele vai me mostrar, como vocês podem ver, o índice geral de como foi aquela prova em questão e a quantidade de acerto questão por questão. Só que nessa parte aqui, ó, você pode ver, ó, que está selecionando todas as carreiras, certo? Mas o que me interessa é só do pessoal de medicina. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em todas as carreiras e vou filtrar por medicina de novo. Ah, não. Na verdade, é ciências médicas, né? Ciências médicas de Ribeirão Preto. Olha, agora ele está me mostrando a quantidade de acerto geral só do pessoal de medicina de Ribeirão Preto. E é isso que me interessa. Ok. Se você não quiser analisar por aqui, você pode vir aqui embaixo, ó, e fazer o download do arquivo em PDF. Eu particularmente prefiro em PDF. Ótimo, abriu. E aí, se você estiver pelo computador de novo, você vai clicar em Ctrl+F e vai escrever aqui, ó, o nome do seu curso. Ó, já apareceu para mim, ó, Ciências Médicas. Bom, pessoal, depois que vocês chegaram nessa página aqui do curso que vocês desejam, da faculdade que vocês desejam, a gente vai olhar o seguinte. Ele vai mostrar, nesse primeiro gráfico aqui, que tem dados em vermelhos, os valores do quartil inferior, da mediana e do quartil superior. Olha, o que é esse quartil? Você que já estudou estatística, você vai lembrar que a mediana, ela nos mostra os valores centrais de uma ordem numérica, certo? Então, o quartil inferior são os valores que estão abaixo da mediana e o quartil superior são aqueles que estão acima da mediana, como vocês podem ver aqui. Tudo que for relacionado a quartil inferior, vamos falar dos alunos pouco preparados. Os alunos da mediana são aqueles regulares e os alunos do quartil superior são aqueles bem preparados. Por exemplo, se você for olhar a nota de corte do ano de 2013 da medicina de Ribeirão Preto, foi 71 pontos, ou seja, são aquelas pessoas que estão bem preparadas, ok? Certo, nessa tabelinha aqui de cima, o que ele nos mostra? O total de inscritos, o percentual de ausentes e os dispensados. Ok, mas o que nos interessa é isso aqui, ó. Ele vai mostrar a média MD. O que é esse MD? É a média geral de acerto dos alunos que fizeram esse vestibular. Ou seja, no geral, os alunos acertaram em média 52 questões de 90. Ok, já os alunos pouco preparados acertaram em média 35 questões e os alunos bem preparados acertaram em média 67,4 questões de 90. E esses índices aqui, ó, IA, IAQI, IAQS, é o seguinte. Nada mais é que o percentual desses acertos. Olha, os alunos pouco preparados, eles acertaram 35 questões, que corresponde a 38,9%. Já os bem preparados acertaram 67, que corresponde a 74,9% de acertos na prova, ok? Olha, se a gente vem aqui mais para o lado direito, a gente vê a análise questão por questão. E o que a gente tem que observar? As questões, os dados em azul são as questões corretas e o vermelho as erradas. No primeiro gráfico mostra o quartil inferior, os alunos pouco preparados, do meio, os alunos regulares e o da frente, os bem preparados. Agora vamos analisar da seguinte maneira.
Uma questão fácil será aquela em que a maioria dos 3 grupos de alunos acertaram. E uma questão média é aquela em que a maioria dos pouco preparados erraram, muitos regulares acertaram e muitos erraram, e a maioria dos bem preparados acertaram. E uma questão difícil é aquela em que tanto os poucos preparados quanto os regulares, a maioria deles erraram e os bem preparados, muitos acertaram e muitos erraram. Ok, mas por que a gente tem que saber isso? Simples. Como a nota da FUVEST, cada questão vale 1 ponto, a gente não pode errar as questões fáceis nem as questões médias, certo? Porque a maioria vai acertar essas questões. Então, a gente tem que descobrir quais são as questões difíceis, se essas questões difíceis seguem um padrão, para eu identificar na hora da prova e me diferenciar nelas, ou seja, acertar mais essas questões difíceis, as fáceis e as médias também. Porque dessa maneira, eu vou conseguir me destacar dentre esses alunos bem preparados. Mas até a gente conseguir chegar lá, leva um processo, ok? Agora vamos aqui para alguns exemplos. Olha, a questão 1. Vamos ver aqui, ó. Todos os 3 marcaram, a maioria deles marcaram a alternativa C. E a alternativa C era correta. Então, a maioria dos 3 acertaram. Logo, essa é uma questão fácil. Agora vamos aqui para a questão 9. Olha, os poucos preparados, a maioria deles marcaram a A e erraram. Já os regulares, a maioria também marcou a A e errou. Agora, os bem preparados, a maioria deles marcou a letra D e acertou, porém muitos erraram. Então, você concorda comigo que essa é uma questão difícil? Agora, vamos olhar aqui a questão 6. Olha, a maioria dos poucos preparados marcou a alternativa A e errou. Já os regulares marcou a alternativa B e acertou. E a maioria dos preparados marcou a alternativa B também e acertou. Ou seja, se os poucos preparados erraram e os regulares e os bem preparados acertaram, essa é uma questão média. Bom, dessa forma a gente consegue identificar um padrão de questão fácil, uma questão média e uma questão difícil. E assim você pode analisar questão por questão. E aí você se encontra em qual grupo de alunos eu estou. Eu estou preparada, regular ou não estou preparada, ok? Então, gente, basicamente é isso. Agora eu só quero finalizar aqui pra vocês, ó, essa tabelinha aqui, de como que vai ser minha semana. Bom, vamos lá. Pela manhã, de segunda, quarta e sexta, eu vou revisar e vou fazer esse pequeno simulado da prova de 2013 da FUVEST. E à tarde eu vou corrigir as questões. Na terça e na quinta eu vou fazer o quê? Na terça, uma redação eu vou escrever e na quinta eu vou reescrever essa redação para praticar ainda mais a escrita. E basicamente é isso. Ah, e outra coisa, durante a correção das provas eu vou utilizar aquele índice de discriminação que eu expliquei para vocês. Se você também vai prestar a FUVEST, faça isso, analise questão por questão de acordo com o índice de discriminação. Calcula quantas questões fáceis, quantas questões médias e quantas questões difíceis você errou e em qual desses quadrantes, vamos dizer assim, você se encaixa. Você está lá naquele quartil inferior, você está na mediana, você está no quartil superior. Em outras palavras, você está pouco preparado, preparado ou bem preparado? Então, eu também vou ver isso durante a semana, né? E aí na próxima semana eu digo pra vocês como que foi. Desejo a todos vocês uma excelente semana de estudo e de aprendizado. Muito obrigada por você que chegou até aqui. Beijo e fique com Deus. Tchau!